voltamos. Sérgio, a Paralimpíadas terminou ontem. Eu acho assim, o Brasil na Paralimpíadas dá show. Ficou em 7º lugar no 4 medalhas, ganhou 21 medalhas de ouro. Tem, podemos dizer, o maior medalhista da Paralimpíadas, que é o Daniel, que é nadador, que ele ganhou, se eu não me engano, que eu me lembrando aqui, você vai 7 medalhas de ouro só essa edição. Já está com mais de 20 medalhas de ouro em 3 edições que ele participou. Só que o que eu não entendo é o seguinte, a televisão não dá destaque para eles. Para falar que não dá destaque, tem um plantão da Paralímpica, podemos dizer assim, um boletim que passa 1h da manhã. Eles têm, podemos dizer assim, o mesmo patrocínio tiver menor do que a equipe principal e mesmo assim eles se destacam melhor, digamos assim, na Olimpíadas. Aí eu não consigo entender o motivo da televisão não dar apoio para eles. Eu acho que antes do apoio a história começa um pouquinho antes. Primeiro que um país que vai disputar vai ser sede de uma Olimpíada, precisa dar condição e preparar os seus atletas. Tá exemplo aí do que fez a Inglaterra, né? Que teve um resultado absurdo em relação ao que tinha anteriormente, se preparou para a Olimpíada, deu condições aos seus atletas. Eu acho que o Brasil precisa se preparar, precisa dar condições para que os atletas possam chegar em 2016 em condição de realmente disputar uma Olimpíada, não participar. Até então o Brasil é um participante, ele vai lá e participa da Olimpíada. Então eu acredito que o país tem que focar para esse objetivo. Se você se propôs a fazer uma Copa do Mundo, se você se propôs a fazer uma Olimpíada, você tem que fazer o melhor possível. Você tem que dar condições, você tem que ter os melhores estádios, tem que ter a rede hoteleira, tem que ter toda a infraestrutura, tudo aquilo que é possível para você realizar um grande evento. Então eu acredito que o primeiro ponto é esse. Com relação à Paralimpíada, eu acho que o atleta paralímpico ele é um atleta diferenciado, porque ali são duas vitórias, né? É a vitória do atleta, mas é a vitória da superação, do amor, do coração. Então é uma vitória que tem um significado muito maior. Eu acho que chega a ser emocionante você assistir, igual nós assistimos agora, algumas modalidades que eu particularmente nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha presenciado algumas coisas que nós vimos na televisão esses dias. E é emocionante a força, o poder de superação, a garra, a determinação. Então eu acho que fala mais alto isso. A diferença de um e de outro está nisso, né? O atleta de ponta, ele trabalha profissionalmente, ele é remunerado, ele tem um objetivo profissional. Ali, apesar da ajuda, do apoio, mas além do objetivo profissional, né, além de ser um atleta de ponta na sua especialidade, é um atleta que tem uma vitória pessoal. Cada medalha daquela significa muito mais para ele do que para um atleta que disputou as Olimpíadas, né? Porque envolve dificuldades, envolve uma história de vida, um drama a ser superado. E ali se mostra que no mundo todos somos iguais. Eu acho que a grande lição dessa Paralimpíada para todos nós é que mostra o quanto o ser humano é capaz de se superar, de ir além. Que uma limitação física não impede você de ser feliz, de vencer e de conseguir dar atos para a humanidade que nos emociona, né? O guia que caiu e a atleta que desistiu da medalha há poucos metros, mas está solidária, está com um parceiro de anos que está ali junto com ela. Então aquilo é uma demonstração de amor, de carinho, que eu acho que serve de exemplo para todos os segmentos da vida, não só do esporte, mas para todos os segmentos. Então para mim a grande diferença é essa. E espero que o Brasil se prepare, né, para fazer uma grande Olimpíada e uma grande Paralimpíada. Porque se esse resultado foi bom em Londres, com o que nós temos hoje, tem que ser muito melhor no Brasil, porque a gente tem que se preparar até chegar 2016. Eu vi algumas pessoas falando que no futuro a Paralimpíadas pode ser uma competição de super pessoas. Porque, por exemplo, tem um atleta brasileiro que venceu os 200 metros rasos. Estava longe dos primeiros colocados, conseguiu passar e ele corre com 2 próteses, uma em cada perna. Você acredita que pode chegar a ser isso? Um dia a Paralimpíada ser uma competição de super-humanos, digamos assim, com a evolução da ciência? Eu não digo de super-humanos, mas eu digo que vai ter resultados melhores do que os jogos normais, né? Os jogos de pessoas não portadoras de nenhum tipo de necessidade. Porque a tecnologia ela vai favorecer o atleta. Por exemplo, essa prótese que os atletas estão usando, já tem corredor que consegue fazer quase que o mesmo tempo do corredor que não usa a prótese. Então, assim, os tempos logo vão ser superados, porque a tecnologia vai falar mais alto. Então, com certeza você vai ter prova de 100, de 100 eu não digo, mas de 200, de 400 metros, as provas de maior distância, com certeza a tecnologia vai fazer a diferença
e nós teremos na Paralimpíadas resultados melhores do que das Olimpíadas. Falar aqui do Esporte Brasília, a Federação Brasileira de Futebol divulgou o Edital dia 6, convocando para a Assembleia de Eleição do novo comando. Está confirmado a eleição no próximo dia 25. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse futuro da Federação de Brasília de Futebol. Parece que foi publicado, né, a eleição para o dia 25, parece que isso está confirmado. Eu entendo que chegou a hora, gente, dos presidentes de clube terem bastante consciência naquilo que vão fazer. E assim, eu vou fazer um apelo, aproveitar aqui o espaço, para fazer um apelo para que o presidente de clube vote com consciência, entendeu? É importante que a federação tome um novo rumo, seja administrada de forma profissional, de forma empresarial, com resultado para os 24 filiados, não para 1, para 2, para 3, entendeu? É importante que a federação tire o futebol de Brasília dessa miséria que ele vive hoje, de pedir esmola, de correr atrás de 70 mil do BRB, entendeu? Que não é nada futebol profissional, de não ter condição de pagar os salários, de não ter condição de poder dar condição para os seus atletas de alimentação, de nutricionista, de fisiologista, de tudo que o futebol precisa. Então, eu acho que a federação, ela tem que começar, tudo começa pela federação. O ponto de partida é você ter uma federação forte. Federação forte, clubes fortes. Federação fraca, clubes fracos. Nosso futebol é pobre, é um futebol hoje miserável porque tem uma federação pobre, fraca, entendeu? Uma federação que não tem meios de poder gerir o seu futebol. Então, o que acontece? Quando você tem a eleição, você tem a oportunidade de mudar. E se o que está aí é muito ruim, é a hora de você poder melhorar, você poder fazer alguma coisa melhor. E eu entendo que chegou a hora dos clubes de Brasília darem um caminho profissional para a sua federação, para o seu próprio benefício. Porque senão vai ficar pior do que está aí. Você vê, você trabalha, o que eu disse? Um trabalho para dar resultado são necessários 5, 6, 7 anos, né? Então você vê, o Ceilândia ficou pelo caminho. Para chegar numa série, pensar numa série A, você tem que pensar em 5, 7 anos para frente, entendeu? O Brasiliense, se conseguir subir e chegar na B, a gente tem uma chance que antes da Copa do Mundo o Brasília possa ter novamente um time na Série A. Mas isso é uma coisa que tem que ser planejada, isso é uma coisa que tem que ser estruturada e passa pela federação. Então eu acho que é importantíssimo que a federação esteja na mão de alguém que tenha condições de fazer futebol profissional. Alguém que entenda, que saiba, que possa dar aos clubes aquilo que eles precisam. Você não pode ter na federação uma pessoa sem capacidade, sem recurso financeiro, sem capacidade intelectual, sem condições de administrar uma federação, só porque é um presidente de clube, ou só porque é amigo da maioria, ou só porque detém aquele conhecimento. Você tem que ter na federação uma pessoa capaz, competente, né, que vai poder gerir administrativamente a federação, que vai poder dar a ela condições financeiras, que vai poder ajudar os clubes, que vai poder cumprir o papel dela como federação, que é tirar dos clubes uma sobrecarga muito grande, porque hoje a maior dificuldade dos clubes é pagamento de arbitragem, é pagamento de folha de salário, é a falta de recursos, porque as bilheterias quase não dão rendimento. Então é importante que a federação assuma a sua responsabilidade, traga para ela esses problemas e deixe para o clube simplesmente o fato do clube gerir o futebol dele, fazer o seu futebol, pagar os seus jogadores, entendeu? E o resto a federação tem que se virar, entendeu? Da bola à estrutura de jogo, isso é responsabilidade da federação. Ela é que tem que honrar, ela é que tem que fazer. Tá escrito na lei, é porque Brasília é um negócio diferente, é um negócio complicado e aqui não se cumpre o que está lá, mas está lá. A responsabilidade é da federação e a nossa aqui nunca cumpriu a responsabilidade dela. Você acha que essa intervenção judicial que teve em março do ano passado, que tirou os diretores atuais que estavam no comando e colocaram o interventor, que foi um advogado, você acha que atrapalhou mais ainda do ano passado para cá a vida dos times de Brasília? Sem dúvida nenhuma, até porque, primeiro que no meu entendimento não cabe a intervenção. A federação é uma entidade privada, certo? Ela é sem fim lucrativo, ou seja, ela não é gerida por dinheiro público, ela não tem vínculo com o poder público, então a intervenção não cabe. Se eles tinham que fazer alguma intervenção, a intervenção tinha que ser na Secretaria de Esporte, que foi a repassadora do convênio, não na federação. Então, para mim, a intervenção não cabe. A intervenção é um ato arbitrário, absurdo.
que fez jogar o futebol ainda mais no fundo do poço do que já estava. Porque a federação ficou sem um comando específico durante esse tempo. Por mais que o interventor tenha boa vontade, queira fazer um bom trabalho, ele não entende nada de futebol, logo não pode fazer muita coisa para ajudar, entendeu? E também está tolhido, porque ele está ali na condição de interventor, ele não é o presidente. Então, não vi nenhum benefício nessa intervenção, né? Vou aqui quero fazer uma justiça, né? A intervenção cometeu um ato extremamente injusto, que foi a punição do Paulinho, né? O Paulinho era diretor técnico da federação, vice-presidente, jamais assinou um cheque, jamais assinou um contrato, jamais teve qualquer vínculo com tudo que aconteceu, né? A responsabilidade era única e exclusiva do presidente, né? Ou seja, quem tinha que responder era o Fábio Simão, que era o presidente, não o Paulinho, e colocaram o Paulinho junto. Então eu queria aqui restabelecer uma verdade, dar o meu testemunho que o Paulinho nada tem a ver com essa história. É uma vergonha o que fizeram com o Paulinho. É uma vergonha. E um homem que por 18 anos trabalha pelo futebol de Brasília, entrou na federação lá como um parceiro, uma pessoa que ajudava o futebol, teve todos os cargos na federação até chegar à vice-presidência. Então é uma injustiça que foi feita com esse rapaz. Então eu queria aqui de público restabelecer essa verdade, porque foi uma atitude absurda, arbitrária. E a intervenção já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Intervenção é você intervir em alguma coisa que está errado. Então, assim, eu acho que temos que mudar, né? Não acredito que cabia essa intervenção, volto a dizer, na minha opinião, uma arbitrariedade absurda, sem provimento. Eles tinham que intervir na secretaria, que é a origem do recurso, não na federação. Jamais, em tempo algum. E isso fez por jogar o nosso futebol ainda mais do poço, além do que já estava. Agora é torcer para o dia 25 ser eleito um bom diretor, para voltar a brilhar o futebol de Brasília e a torcida ficar mais apaixonada pelo esporte aqui. Eu espero que os clubes tenham consciência, né? Evidente que a federação sempre foi uma coisa largada e que ninguém nunca deu atenção. Como nós temos aí Copa do Mundo, né? Como nós temos um estádio de R$1 bilhão, né? Hoje a federação é a menina dos olhos de ouro de todo mundo. Hasta visto que até ontem tinham 4 propensas chapas para disputar a federação. Então deveremos ter entre 5 e 6 chapas. Está aberta a inscrição ainda. Está aberta a inscrição ainda. Então, assim, 4 já com certeza. Já existem 4 chapas, 4 correntes diferentes, né? Provavelmente ainda. São dois caminhos que podem acontecer. Nós temos 4 hoje chapas. Ou essas 4 viram 2 e vão para o embate, ou essas 4 viram 5, 6 e vão para ver o que vai dar. Eu preferia que essas 4 virassem 2, porque é muito mais lógico, muito mais racional, e você teria uma chance menor de errar, entendeu? Porque vai valer o poder financeiro, vai valer a força, né, do dinheiro, pelo interesse, pelo que envolve. Hoje não é simplesmente a eleição de um presidente de federação. Hoje é a eleição de uma pessoa que vai representar o futebol de Brasília numa Copa do Mundo, que vai estar à frente de uma Copa do Mundo, né? Que vai estar ali gerindo tudo o que está acontecendo, estádio, tudo passa pela federação local. Então os interesses são muito grandes, né? É muito maior do que uma simples eleição. Eu espero que os clubes tenham consciência e votem de maneira sensata, pensando no futuro. Não adianta pensar agora, num benefício agora. Você tem que pensar em 4 anos. Em que benefício a pessoa que nós vamos colocar lá na federação vai poder nos dar nesses 4 anos. Isso é de suma importância para que a gente possa ter o começo do nascimento do futebol de Brasília, para que volte a ser um futebol que enche os estádios, que nos dê alegria, que possa trazer de volta para Brasília a alegria que nós cansamos de ver lá no Bezerrão com 7, 8, 10 mil pessoas, que nós cansamos de ver no Mané Garrincha com 40, 50 mil pessoas, e hoje uma vergonha, uma final de campeonato igual foi a desse ano, você chegar lá a ter 900 pagantes no estádio. É brincadeira. Então é isso, vamos encerrando mais um programa do Guardian Esportes. Quem tiver sugestão de pauta pode mandar e-mail pra gente, é esportes@guardianoticias.com.br. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, obrigado a você que nos assiste. Espero que a gente possa sempre dar uma contribuição, né, dentro da vivência que nós temos, dentro daquilo que a gente viveu dentro do futebol de Brasília. Hoje até você abordou muito fora, eu gosto mais quando a gente fala de futebol de Brasília, da nossa cidade. Eu acho que é importante a gente estar sempre focado, mas assim, como um veículo de comunicação, a gente tem que falar sobre o esporte de uma maneira geral.
Mas vamos torcer, vamos aguardar dia 25. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Obrigado, fique com Deus.